Por que no Brasil, um país tão rico em águas, e em São Paulo, que recebe bastante volume das chuvas, ainda se noticia torneira seca, conta alta de consumo, esgoto a céu aberto? A superfície coberta por água do Brasil em 2020 era de 16,6 milhões de hectares, uma área equivalente ao estado do Acre ou 4 vezes o estado do Rio de Janeiro. Desde 1991, quando chegou a 19,7 milhões de hectares, houve uma redução de 15,7% da superfície de água no país. A perda de 3,1 milhões de hectares em 30 anos equivale a mais de 1,5 vezes a superfície de água de toda a região Nordeste em 2020. As mudanças climáticas estão alterando o sistema natural renovável das águas no planeta. E no Brasil já é possível sentir os efeitos desta mudança, somados ao consumo exagerado e o maltrato com o meio ambiente, conforme foi retratado na COP26. Quais os desafios do Brasil? A água é um privilégio de alguns ou deveria ser direito de todos? Participam desta edição, além de Antônio Neto, bancário do Banco do Brasil e dirigente sindical, Edson Aparecido da Silva, secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e também Vicente Andreu, ex-diretor-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas. Assista, comente e compartilhe. Olá, estamos em mais uma edição do nosso programa Se é Público é para Todos, pelo canal do YouTube do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e também pelo canal do YouTube da TVT. Hoje vamos falar sobre a água. A água é um direito universal de todos ou é um privilégio para quem possa pagar? Para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Vicente Andreu, que faz parte do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, e que também já teve na coordenação da Agência Nacional de Águas, já foi diretor-presidente. Vou conversar também com o Edson Aparecido da Silva, que é sociólogo e faz parte do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, a ONDAS. Olá, Vicente Andreu. Olá, Edson. Olá, tudo bem, Antônio? Eu agradeço o convite, um abraço aqui ao meu amigo ao Edson e cumprimento aos internautas que nos acompanham. Olá, Antônio, Helenice, todos os internautas e todas as internautas, queria saudar os sindicatos bancários e a TVT por essa importante iniciativa. E um abraço para o Vicente Andreu também. Certo. Vicente, começando contigo. Dizem que a água potável é um recurso escasso, está sendo debatido hoje, até os jovens aí que estão fazendo as provas do Enem, esse assunto foi muito discutido, né? Isso é um fato? E como que isso é um fato se a gente vive num planeta que é rodeado de água por todos os lados? Na verdade, o planeta, a água doce disponível, a chamada água potável, é uma proporção muito pequena da quantidade de água que o planeta tem. Claro que isso está mudando para alguns locais onde você consegue fazer, através da dessalinização, o uso da água também do mar, mas, na verdade, essa água toda, mais de 97% dessa água está chamada indisponível para consumo. Apenas cerca de 3% da água existente no planeta são as chamadas água doce, sendo que desses 3%, cerca de 2,5% se encontram congeladas nas geleiras que tem no planeta. Então, a proporção de água doce é da ordem de 0,5%, a água doce disponível é 0,5% da água total do planeta. E mesmo nesse 0,5% dessa água disponível, a maior parte desse 0,5% ainda é água subterrânea. Então, a quantidade de água doce, de fato, disponível para as pessoas nos rios, nos lagos, na água superficial, é uma proporção muito pequena. E essa é uma água que se renova, né, através do ciclo hidrológico, quer dizer, a água é um recurso renovável, ele é finito, tem uma quantidade definida no planeta, mas ele é renovável, e essa renovação se dá
através do ciclo hidrológico. Então, o que acontece? Você tem um aumento do consumo de água, né? O que se consome de água é cada vez maior na sociedade, e essa é uma curva que você pode diminuir um pouco a inclinação, mas o consumo vai continuar. Você tem uma quantidade de água que você está disponível, água superficial, mas ela está indisponível para o consumo, como é o caso aí de São Paulo, onde o rio Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí, que já está canalizado, e mesmo uma parte da Billings, é uma água poluída que está indisponível para consumo. E a outra, você tem tem profunda alteração no ciclo hidrológico a partir das mudanças climáticas no planeta. Então, tem chuvas muito intensas, você não consegue guardar essa água, e depois você tem períodos prolongados de seca. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma quantidade muito pequena de água doce, e essa água doce, ou ela é mal utilizada, ela é vilipendiada, é maltratada através da poluição, ou através do ciclo hidrológico você acaba não utilizando essa água. Então, o que a gente tem assistido, Antônio, para responder a sua pergunta, é de que a grande questão a ser resolvida é como que as alterações no clima estão alterando de forma dramática a disponibilidade de água doce. E não é só em Rio Pequeno, nem nada. Se a gente recuperar, a Amazônia atravessou em 2005 uma seca muito forte. Em 2010, outra seca, que foi a maior seca em 100 anos na bacia do Amazonas. E agora nós tivemos uma seca na bacia do Rio Paraná, que justificou, muito embora não seja a base real, justificou essa crise energética que nós tivemos. Então, é derivado do consumo que as pessoas fazem, do maltrato que as pessoas fazem, mas fundamentalmente dessa alteração que nós estamos tendo no clima, no planeta. Legal, Vicente. Na última edição do nosso programa, a gente conversou, a gente estava tratando das questões que envolvem lá a COP26, que estava ocorrendo, né? Nós conversamos com o Denis e com o Daniel. O Denis era representante dos trabalhadores do IBAMA e o Daniel, secretário da CUT, que estava acompanhando os debates lá da COP26. E, de fato, essa questão climática afeta drasticamente a questão dos nossos recursos hídricos, né? A poluição somado ao desmatamento tem agravado e muito, né, a questão dos recursos hídricos que já são escassos no nosso planeta Água, como bem foi explicado aqui por você. Mas passando aqui para o Edson, aí, além dessa questão da disponibilidade já que nós temos todo um processo, que é o processo do abastecimento, que é essa pouca água que a gente já tem disponível para a gente chegar na torneira de cada um de nós em casa. Quais são aí os principais desafios para o acesso público à água hoje e para o futuro, pensando aí no médio e longo prazo? Obrigado pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, é importante que os nossos internautas, quem nos assiste, nos ouve, entendam que quando a gente trata dessa questão da água, é importante a gente entender que são duas vertentes. Uma, a questão da água enquanto recursos hídricos, estrito sensu, né, em que o Vicente já abordou, e acho que nós vamos aprofundar isso mais no nosso debate, e a outra é a questão dos serviços públicos de saneamento básico. Aliás, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de, nesses debates, a gente mostrar para todo mundo que, quando a gente fala de abastecimento de água, nós precisamos falar também do esgotamento sanitário, da coleta e do tratamento de esgoto, que deve ser adequada, né? Porque toda a água que as pessoas consomem nas suas casas, ou quase toda, né? A literatura trabalha com 80%, 85% da água consumida, ela vira esgoto, né? Seja a água
utilizada para descarga nos banheiros, água que se usa para lavar roupa, para lavar louça, etc., são águas que são captadas, tratadas, consumidas e devolvidas para a natureza, para os corpos d'água. Então, por isso que incorporar essa questão da coleta e do tratamento de esgoto é estratégico, né? E um dos grandes desafios do Brasil hoje é você garantir, né, que todas as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento que elas tenham, independentemente dos locais de moradia e das condições de moradia, que essas pessoas tenham acesso aos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, né? Nem vou entrar aqui na questão do lixo, dos resíduos sólidos e da drenagem urbana, que são também componentes do saneamento básico, né? Nós não teríamos tempo de aprofundar aqui. Mas, então, a gente trabalha na perspectiva de que essas pessoas, né, que vivem nessas condições que eu disse aqui, tenham que ter acesso pleno a esses serviços. É importante a gente dizer que quem não tem, a maioria das pessoas que não têm acesso a esse serviço são exatamente as pessoas mais pobres que vivem em processo de vulnerabilidade no nosso país, né? São as pessoas que vivem na área rural, são as pessoas que vivem nas favelas, que vivem nos morros, que vivem nas palafitas, são os moradores em situação de rua e os moradores que vivem na área rural. Então, as políticas públicas de saneamento básico, elas têm que trabalhar na perspectiva de que nenhuma pessoa, né, nenhum brasileiro ou brasileira possam viver sem acesso a esses serviços. E, por fim, eu acho que é fundamental que o saneamento básico, o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, não sejam vistos como ações de infraestrutura, simplesmente, né? O saneamento não pode ser visto como obras de infraestrutura, como são os portos, aeroportos, estradas, né? É uma política pública que se vincula à saúde pública, né? À melhora do meio ambiente. Então, quanto mais saneamento básico, eu garanto para as pessoas menos doenças por internações causadas por veiculação hídrica, ou seja, por falta de água e de coleta e destinação adequada do esgoto, eu vou ter. Então, essa é uma visão, um panorama geral. Legal, Edson. Sobre essa questão do saneamento, eu acho que é muito importante você trazer isso aqui para a discussão, porque também já coloca um elemento que é de interesse de todos, né? É para a nossa qualidade da água também que a gente precisa ter um saneamento básico e de qualidade e para todos, né? Universal para todo mundo. E é importante dizer que obras de infraestrutura e obras que envolvam a proteção de mananciais, a própria estrutura mesmo de saneamento, de coleta, de trabalhos aí que são obras públicas de infraestrutura para canalização de esgoto, são majoritariamente realizadas, financiadas por bancos públicos, né? A grande maioria dessas obras são financiadas aí principalmente pelo BNDES, Banco do Brasil, Caixa, e se esses bancos também forem privatizados, as condições de financiamento do poder público a essas obras que são tão importantes aqui ficariam também prejudicadas. Então, acho que é importante esse registro para a gente trazer por que nós, bancários, estamos aqui tão interessados nesse debate, não só pela nossa vida também, mas por uma questão de que os bancos públicos que estão sob ameaça aí de desmonte e privatização têm um papel nesse processo e precisam fortalecer cada vez mais o papel nesse processo. Não basta ter apenas aí apresentar os resultados financeiros, os lucros, é preciso que o sistema financeiro nacional como um todo tenha comprometimento social
com essas pautas que são muito importantes, também, como vocês colocaram, na questão do saneamento, da distribuição da água para todos. Voltando aqui para o Vicente, eu queria te fazer uma pergunta, Vicente, sobre a questão da crise de 2014 que a gente viveu em São Paulo. Mais uma vez, né? Trazendo aqui para o nosso universo do estado de São Paulo, quando a gente vai para o litoral, né? Vai para a praia, todo mundo chama as cidades do litoral paulista de cidades que chovem sempre, aí tem aquelas brincadeiras Uba-chuva, Caraguatá-chuva, Ilha Umbrella, enfim. Essa região do litoral de São Paulo, a região que a gente vive, tem muita chuva, muita água, né? E por que aconteceu aquela situação toda em 2014 de São Paulo? Há um problema que é da falta de chuvas por si só, que é daquilo que você colocou para a gente na pergunta, ou além disso, falta de gestão, ações que deveriam ser executadas pelo poder público e não foram feitas? Como que você avalia esse processo e como você avalia o ano de 2021, em que novamente voltou à tona esse debate e o risco da gente ter uma nova crise hídrica que afeta também a questão da nossa conta de luz, né? Porque há a matriz hidrelétrica aí da energia. Então, Vicente, você poderia dizer aí sobre essa crise e o que está acontecendo hoje no Brasil e, em particular, aí no estado de São Paulo? Com relação a crises chamadas crises hídricas, eu queria fazer uma abordagem aqui com vocês, com os bancários, internautas, um pouco diferente. Em geral, você tem ciclos mesmo, onde as chuvas se alteram, como eu mencionei, a chuva na Amazônia, na bacia do Paraná, ou mesmo na bacia do Cantareira. Mas eu queria ressaltar que o elemento principal de uma crise, normalmente, é de natureza política. E em sendo uma crise de natureza política, é o jogo na opinião pública que acaba contando a versão real a respeito se falta ou não falta de água, ou qual é a intensidade com que você tem a falta de água. Então, pegar 2014, quando nós alertamos o governo do Estado, a ministra do Meio Ambiente, eu, a pedido da presidente Dilma Rousseff, nós fomos procurar o governo do Estado em final de janeiro de 2014, alertando que 2014 poderia ser um ano de muita seca e que nós precisávamos tomar medidas preventivas, era um ano eleitoral. E essas medidas não foram tomadas durante o ano de 2014 e ficou se jogando na opinião pública de que as chuvas voltariam, que ia chover na média. Então, o processo, ele se justifica em função de uma alteração no ciclo hidrológico, no ciclo de chuvas, mas ele é fundamentalmente um elemento político. Em 2015, em função das medidas que não foram adotadas preventivamente em 2014, é que nós tivemos uma situação dramática aí na região metropolitana de São Paulo, e com risco real de que a cidade viesse a ter um colapso de abastecimento em função do quê? Em função de que a seca se prolongava e que as medidas no ano de 2014 precisavam ser tomadas, não foram tomadas. Então, eu queria alertar que as pessoas procurassem mais informações a respeito da situação real que se tem sobre as condições de água nos mananciais, nos rios, nos reservatórios, porque acaba ficando uma visão preponderante por parte da grande mídia que nem sempre corresponde à situação real, porém, ela serve de justificação política, do interesse político para ganhar opinião pública em relação a esse sistema. Vamos falar agora dessa crise de energia que acabou de acontecer. O governo jogou e conseguiu ganhar, a gente só teve espaço nas mídias alternativas, foi a pior seca em 91 anos. No Brasil não é verdade, isso é uma falsificação. O que você teve foi uma situação de um esvaziamento dos reservatórios provocados artificialmente. Antônio, eu me preocupando com nossa reunião aqui, eu tentei pensar numa maneira fácil de explicar para as pessoas o que aconteceu. Imagine que você vai fazer uma viagem de automóvel
E quando as pessoas for viajar de automóvel, ela encontra o carro com os 4 pneus vazios. Aí, nada mais justo do que pegar para levar esse automóvel, colocar numa carreta e levar o automóvel na carreta. Então, quem olhar para a carreta vai ver o carro com os 4 pneus vazios. Aí ele vai dizer, poxa, os 4 pneus vazios não tem outro jeito de levar que não seja através da carreta. É verdade? É verdade. O que ela não vê é que esses 4 pneus murchos, eles foram fabricados intencionalmente. A pessoa queria que o carro fosse na carreta, ele não queria levar o carro na estrada. Então, o que aconteceu agora em 2021 é que os reservatórios, os grandes reservatórios do setor elétrico brasileiro, foram esvaziados como o pneu intencionalmente. Com que finalidade? Explodir as tarifas de energia no Brasil. Além da explosão das tarifas de energia no Brasil, tem um outro jogo que está sendo travado, que é o jogo de qual é a energia alternativa que vai se colocar em lugar da energia renovável, da energia hidrelétrica. E nisso está tendo um lobby monstruoso do setor térmico, das usinas térmicas, com a privatização desse setor na Petrobras. E vocês vejam que na privatização da chamada Eletrobras tinha jabuti. Qual era o jabuti? Construção de térmicas, usinas térmicas a gás, onde não tem gasoduto. Na MP 1055, que é uma MP voltada exclusivamente para essa crise de energia, qual era o jabuti? As térmicas. Então, nós tivemos, assim como em 2014 foram medidas que atrasaram por conta da questão política, agora em 2021 foi por conta do esvaziamento proposital dos reservatórios. Para quê? Para fabricar uma crise chamada hídrica. Com a falta de chuva, ela acaba se justificando na opinião pública. As pessoas acreditam, a mídia repetindo a maior crise em 91 anos, como eu estou dizendo aqui, o pneu está murcho. Só que as pessoas não veem que esses pneus foram murchados intencionalmente. Não vê que os reservatórios foram esvaziados intencionalmente. E para concluir, o litoral, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, os grandes reservatórios, eles não ficam na parte final do rio, quando os rios desaguam no mar. Então, o que acaba acontecendo? É que, muito embora você tenha com toda aquela quantidade de água, os reservatórios das cidades litorâneas brasileiras, elas estão colocadas na parte mais alta da bacia, né? Então, isso acaba afetando, as pessoas acabam falando, pô, mas aqui chove tanto e acaba faltando água. É que chove tanto, mas não tem os reservatórios necessários para acumular essa água. Então, no caso do litoral de São Paulo, ele acaba sendo contaminado por essa situação geográfica, onde os reservatórios estão no Planalto e você não tem reservatórios na planície. No caso do litoral de São Paulo, agravado ainda por uma disputa terrível de qualidade e quantidade, que é a água da Bilis, em particular, né, que abastece a Baixada Santista, uma parte da Baixada Santista, e essa água, além de problemas de qualidade, ela é disputada também pelo setor elétrico. Eu volto a lembrar, porque tem uma parte dessa água que não vai para consumo, uma parte dessa água vai para geração elétrica na usina de Henry Borda. Então, você tem uma problemática extremamente complexa, e que, de uma maneira geral, a mídia tradicional simplifica, não coloca esses problemas para a população de maneira clara, e ela acaba comprando uma versão que não corresponde aos fatos. Em 2014, o que aconteceu foi o adiamento da crise por conta das eleições. 2021 foi o esvaziamento proposital dos reservatórios, para que a energia térmica entrasse com grande peso, como está entrando, e para você retirar renda da sociedade, aumentando as tarifas de uma maneira brutal. Por último, para passar o último detalhe, eu queria só mencionar que, assim como você e o Edson falaram sobre a privatização dos serviços e a privatização dos serviços de saneamento, serviços bancários, serviços de saneamento, as empresas de energia, tudo que está sendo privatizado no Brasil,
Nós também corremos o risco, o Congresso Nacional aprovar, já começou a ter ruído, uma proposta que é de autoria do senador Tasso Gereissati, que visa criar, não é só a privatização da empresa de saneamento, a privatização da Sabesp, por exemplo, ele visa privatizar a água bruta existente nos rios, fazendo com que as pessoas transacionem outorgas, que é um instrumento público. Então, eu pego água, tenho direito a usar água, porque no Brasil não existe água privada, eu tenho direito a usar água, mas se eu vender a minha outorga para o Edson, a outorga que eu consegui de graça, eu vender para o Edson passa a ser, durante 30 anos, o dono do rio, efetivamente, aonde ele comprar outorga. Então, de maneira simplificada, eu queria aproveitar esse programa para alertar também que, provavelmente, juntamente com a questão das térmicas, o grande debate que vai acontecer no próximo período vai ser também o da privatização da água bruta através da criação de um chamado mercado de águas, né, que vai encobrir, de fato, o uso privado da água nos rios brasileiros. Era isso que eu queria responder. Muito obrigado aí. Desculpe, tivemos aí a queda na conexão, mas é sinal dos tempos. Obrigado, Vicente. Acho interessante você colocar aqui um debate, mais uma vez, e alertar algo que vem sido sempre alertado pelos debatedores que vêm aqui conversar com a gente no programa Se é Pública para Todos, das dimensões políticas das crises que nós estamos vivendo. É muito semelhante essa relação que você traz aqui sobre os interesses das termoelétricas na crise hídrica, o debate que foi trazido aqui pelos companheiros da FUP, né, no caso o Alexandre Castilho, que esteve aqui conversando com a gente no programa, falando da questão do preço dos combustíveis, né, e trazendo aí essa questão de uma escolha política aí pela forma de colocação dos preços, e aí todo o debate da privatização do setor de óleo e gás no país, que afeta aí, chega no final, a população, o consumidor, e a população toda, inclusive a que não utiliza os meios de transporte, porque os combustíveis são um grande levantador aí dos nossos índices de inflação, né? Acaba repercutindo no preço dos alimentos, entre outras coisas, e todo mundo sofre por escolhas políticas equivocadas, e a gente tem que dar o devido espaço a isso. Esse programa aqui é uma frente de trazer essas informações, de trazer essas discussões para a população, porque, de fato, a grande mídia não menciona ou não aprofunda essas causas das crises que a gente verifica. Então, muito legal a gente estar trazendo esse debate à tona. E aí, Edson, passar para você, para a gente pedir para você dar um panorama aí de como que é essa questão da privatização, já que o Vicente trouxe aqui no final da fala dele. Como é que vai ser? O que é essa situação? É fake news? Ou não vai alterar nada se for público, se for privado? É o debate que está colocado aí. Existe a possibilidade, vão privatizar a água? Vicente já aí trouxe o comentário sobre a questão da água bruta e a questão da distribuição. Já é privatizado? Comenta-se sobre a questão da Sabesp, está listado lá na Bolsa e a gente passando por uma necessidade aqui. Como é que funciona essa questão? O saneamento básico, a água que a gente paga uma conta ali, vai ficar mais caro se for privatizado? Vai melhorar o serviço se for privatizado? Como que é essa situação, Edson? Bom, quero parabenizar o Vicente pelas intervenções dele. Eu acho que dão um panorama muito interessante. Eu queria complementar dizendo que é muito importante a gente olhar o macro cenário que a gente vive. A gente vive sob a égide, sob o comando de um governo, se é que a gente pode chamar assim, que fez uma opção clara, que é uma opção de desmonte do Estado brasileiro em todas as suas nuances, né? É um governo que criminaliza os movimentos sociais e populares, o movimento sindical, é um governo que
que destrói o meio ambiente, que esvazia os órgãos de fiscalização e controle. É um governo entreguista na sua maior plenitude. Então, é sob esse guarda-chuva que nós estamos discutindo a questão da água, dos recursos hídricos e a questão do saneamento básico. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que há uma lógica de atuação desse governo e dos seus apoiadores no Congresso Nacional, né? Então, a alteração da Lei Nacional de Saneamento, que aconteceu no meio do ano passado, né, que mudou a legislação que foi aprovada em 2007, que, enfim, colocou o saneamento na perspectiva de uma política pública importante, que precisava ter financiamento, controle social e etc., né? E no meio do ano, o governo aprova uma lei que desmonta essa legislação e abre a possibilidade de criação de um monopólio privado do saneamento sobre os serviços de água e esgoto. É importante a gente dizer que e após isso volta-se à discussão de tramitação no Congresso Nacional desse projeto que o Vicente disse, que é o projeto que cria o mercado da água. Então, o nosso lema, água é um direito e não mercadoria, está indo literalmente por água abaixo, né, com essas iniciativas do governo. E isso se soma ainda a esse grande lobby do setor, né, de produção térmica de energia. Então, há uma lógica na atuação dos lobistas do governo e do Congresso Nacional com relação a esse tema. Uma questão que eu acho que é importante, inclusive para dialogar com os bancários, o pessoal que trabalha no setor financeiro, representado pelo Sindicato dos Bancários, é o fato de que nesse processo de privatização, o governo aparelhou o BNDES e a Caixa Econômica Federal nesse projeto de avanço da privatização. E em 2016, o governo criou o Programa de Parcerias e Investimentos e designou o BNDES para fazer a modelagem do processo de privatização das empresas de saneamento no país. Então, não tem recurso para financiar o setor público, mas tem recurso para injetar no setor privado. E concluindo aqui, o processo de privatização do saneamento tem dois aspectos. Primeiro, que o Brasil está indo na contramão do que está acontecendo em várias cidades de vários países do mundo, que é um processo de retomada dos serviços privados para as mãos públicas, né? Não só na área de saneamento, mas fortemente na área de saneamento. Um exemplo prático é o seguinte: Paris, quando remunicipalizou os serviços, teve uma redução de tarifa de 8% e um aumento significativo dos investimentos. Enfim, e é óbvio que esse processo de privatização dos serviços, ele vai ter como consequência o aumento da exclusão. Eu acho que nós não podemos, Antônio, tapar o sol com a peneira e dizer que nós não temos um desafio grande para atender a população do nosso país. A grande questão é que essa ação do governo federal, ela vem para acabar de matar o doente e não para salvar o doente, né? Então, se hoje nós temos muita gente que ainda não tem acesso à água e a coleta e tratamento de esgoto, a tendência com a privatização é aumentar esse contingente das pessoas vulneráveis sem acesso aos serviços. Por quê? Porque quem não tem saneamento, né, são as pessoas que vivem, enfim, na área rural,
nas periferias, como eu já disse aqui. E com relação às empresas públicas ainda, tipo empresas estaduais, digamos assim, que é o caso da Sabesp, em São Paulo, ela já é razoavelmente privatizada, digamos assim, na medida em que 49,7% das suas ações estão na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York. A questão é que o Estado ainda controla, né? E a ameaça de privatização é uma ameaça constante, né? Sobretudo porque faz parte da lógica do governo do PSDB aqui em São Paulo. E a nossa tarefa é resistir. Privatização não combina com garantia do acesso à água e ao esgotamento sanitário. Privatização combina com exclusão e aumento de tarifa. E isso vai afetar exatamente a população mais pobre do nosso país e do nosso estado. Sem dúvida, Edson. Obrigado pela informação. Acho que também a gente trazer aqui, eu comentei sobre o papel dos bancos públicos no financiamento, nas obras de saneamento e infraestrutura, mas aí você trazer essa polêmica aqui, eu acho que é fundamental. Estes mesmos instrumentos que deveriam ser para promoção, para incentivo, para financiamento, estão indo para o setor privado, estão indo com a finalidade justamente de destruir aquilo que é público, aquilo que pertence a todos. E aí, esse alerta é muito importante por conta desse projeto desse governo. A máxima sobre isso a gente costuma dizer, Edson, você criar um aparelho como a Secretaria de Desestatização, ou seja, contrata uma série de recursos, cargo público, para destruir o papel do Estado. A gente pagar do nosso imposto, do nosso dinheiro, para alguém destruir aquilo que é nosso. É lamentável esse cenário que a gente vive por conta da política econômica, não só do governo federal, que é principal, a gente tem visto aí, acompanhado, e isso tem sido recorrente nos nossos programas, mas também por parte de governos estaduais também, né? A lógica neoliberal, a lógica da privatização, a lógica de acabar com o que é público. E, mais uma vez, você trazendo aqui, Edson, nós estamos indo na contramão do mundo, né? Porque o mundo que passou ou que fez essas experiências está vendo que isso não é solução, só piora a qualidade de vida, só piora o custo do serviço, é sempre um caminho cujo único retorno é a reestatização, é trazer novamente para a gestão pública. E a gestão pública tem que ter um compromisso de trazer, fazer esses serviços de qualidade. Então, se nós queremos água na nossa torneira, água limpa, água de qualidade para todos, é um bem essencial, universal. É lamentável, às vezes, a gente ter que estar fazendo uma discussão sobre esse assunto quando a gente tem entes públicos aí, pessoas que estão com cargos eleitos para representar o povo, jogando contra, né? Fazendo com que esses bens, esse recurso que é de todos, que é da natureza, aí, fique cada vez mais escasso e que seja um privilégio para poucos. Isso não pode acontecer e a gente não pode permitir isso. Eu deixo isso aqui como minhas considerações finais. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Acho que o debate contribui bastante e a gente vai seguindo em frente. Estamos juntos na luta. Podem contar conosco para o que vocês precisarem. Vicente, passo para você para as considerações finais e depois para o Edson. Não, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que insistir nesses canais. E você me permite, reforçando a preocupação que o Edson levanta da privatização, eu tenho sempre uma preocupação com a disputa ideológica e como é que isso se dá. Muitas vezes o cara fala, mas veja o telefone, a telefonia. Isso é um salto houve uma mudança de padrão tecnológico, não tem nada a ver aquela situação, porque aquela era uma situação comum que nós vivíamos com um novo padrão tecnológico. Agora, vê o resultado da privatização da telefonia no Brasil. Hoje, uma boa parte do orçamento das pessoas passa a ser por conta do celular, que em outros países, com uma renda muito maior, o serviço é muito mais barato. Então, eu deixaria aqui também com a minha última mensagem, que a gente se informe também, né? Não é impossível ficar fora, mas se informe também através da mídia chamada mídia alternativa, como
está sendo aqui o programa que a gente está fazendo, para demonstrar, né, de que toda essa visão de privatização, encarecimento, afastamento, de exclusão, de perda de direitos, inclusive direitos sociais, com retorno de pautas muito conservadoras, elas seguem não só a lógica do capital, mas fundamentalmente amparada naquilo que a gente chama de mídia corporativa. Então, muito obrigado, e eu acho que a gente tem que insistir e dar informação para as pessoas através desses canais. Quiçá um dia a chamada mídia corporativa esteja divulgando também isso para a grande massa da sociedade brasileira. Muito obrigado e um abraço aí a todos vocês e um abraço especial ao meu querido amigo Edson. Valeu, Vicente. Edson, suas considerações finais? Quero agradecer, Antônio, a Helenice, que nos apoia nos bastidores, todas e todos internautas. Eu acho que a gente precisa, inclusive, Antônio, ousar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas 85% ou mais de 80% dos serviços privatizados na área de saneamento no Brasil, que felizmente ainda são poucos, mas está aumentando muito a partir do último ano. Então, a maioria desses serviços privados, eles estão sendo controlados por grandes grupos internacionais, né? E são grupos internacionais ligados a fundos de pensões, fundos de investimento do Canadá, de Singapura, dos Estados Unidos, tal. Então, eu acho que, inclusive, quando eu falei ousar, é ousar no sentido da gente começar a fazer essa discussão nos nossos ramos a nível internacional, né? Foi o que nós tentamos e continuamos tentando fazer no caso da privatização da SEDAI, quando um fundo de pensão de trabalhadores filiados à Internacional de Serviços Públicos, inclusive, esse fundo foi e comprou uma parte de uma empresa que ganhou um dos leilões no Rio de Janeiro, na privatização da empresa de água e esgoto lá. Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso também e ver como que a gente expande a nossa luta, contra a vontade dos trabalhadores que aportam recursos para esse fundo. Então, a gente iniciou um diálogo com eles e fomos para várias autoridades internacionais do fundo, dizendo, olha, nós não queremos que o nosso dinheiro, ele dizendo, né, nós não queremos que o nosso dinheiro seja usado para privatizar e demitir trabalhadores no Brasil. Muito obrigado a todos, então, e um abraço para o Vicente também, que eu gosto de ouvir, porque eu sempre aprendo muito com ele. Valeu, Edson. Debate importante você traz aqui no final para a gente tratar com os fundos de previdência aí, que nós temos aqui nas entidades com as quais nós nos relacionamos aí, que representam, que são parte dos trabalhadores das empresas públicas, do Banco do Brasil, da Caixa, enfim. Muito obrigado, Edson, Vicente. Esta foi mais uma edição do programa Se é Público é para Todos, pelo canal do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região no YouTube, e retransmitido também pelo canal da TVT. Quero agradecer também a Helenice, ao Leonardo Lima, ao Ricardo Negrão e a Marta, a nossa secretária de imprensa aqui do sindicato, agradecer a Neiva, secretária-geral, a Ivone Silva, presidenta do sindicato, por mais uma edição desse programa, e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!